Caminhando com o Missionário de hoje será realizado em Oiapoque. O município de Oiapoque apresenta diversos contrastes, seja pelo uso de diversas unidades monetárias, real, euro e, em muitos casos, até o ouro, ou pelos veículos que cruzam a fronteira e chamam a atenção dos curiosos. Aqui, além das diversidades, há também a unidade. Unidade essa celebrada quando todos participam do partir do pão, a Santa Ceia. E hoje, a caravana Caminhando com o Missionário e a comissão de visitação da SEMEADAP participam deste grande evento, que faz relembrar o sacrifício de Cristo. O culto de Santa Ceia é realizado no Templo Central da Assembleia de Deus, em Oiapoque. Seja o nome do Senhor. Vai ficar nesse momento, igreja. Glória a Deus. Toda a igreja que abre vossas Bíblias. Aleluia. Em Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo de número 1. Verso 1 em diante. Verso 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo enquanto o fizeres, prosperará. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não se vestirão do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor.
pastor integrante da comissão de visita também deu uma palavra à igreja. Então, há motivo de muita alegria, porque o que me chamou a atenção foi os dois emblemas. O pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho simbolizando o sangue dele. Sempre quando eu vou fazer as visitas pela CNHP, geralmente eu sempre encontro esses dois emblemas. E dá uma alegria tremenda na minha alma, no meu espírito. E não é diferente para o povo de Deus. Porque o Senhor disse, fazer isso em memória de mim. E quando a gente faz isso, a gente está renovando uma nova aliança com Deus. Toda vez que a gente come o pão e que a gente toma o vinho, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. O pastor Cláudio, integrante da caravana Caminhando com o Missionário, foi o pregador da noite. Graças a Deus, abrimos as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 7 e depois o versículo de número 11. São Lucas, capítulo de número 24, versículo 1 até o 7 e depois o 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Quantos podem dizer amém? Amém. Tomai os vossos assentos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto se refere à ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, após ser crucificado, era sexta-feira quando os soldados retornaram, porque no sábado eles não trabalhariam, eles não poderiam trabalhar. Eles eram muito rigorosos com essa questão do sábado. E eles retornaram até a cruz onde estavam ali Jesus e os dois malfeitores, com a intenção de matá-los. E chegando a um dos malfeitores, eles perceberam que ele ainda estava vivo e quebraram as suas duas pernas. Quebrando as pernas, perdeu o apoio e logo eles morreram. Mas quando ele se aproximou do nosso Jesus, para que se cumprisse uma profecia do profeta Isaías, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, ele já havia expirado, ele já havia entregue o seu espírito na mão do Pai, e ele já estava morto. Meus queridos, o nosso Jesus foi tirado dali por José de Arimateia e algumas outras pessoas, e foi levado para o sepulcro. Nosso Jesus foi colocado no sepulcro, foi colocado uma pedra. Mas o texto nos diz que pela manhã do domingo as mulheres retornaram ao local, levando algumas especiarias para oferecer ou para colocar ali próximo do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto nos diz que ao se aproximarem do sepulcro, elas observam dois varões com as suas vestes resplandecentes. Ali estavam dois anjos, ou seja, o próprio Deus sendo representado ali, dizendo: quem vocês buscais aqui? Esse corpo de Jesus. Nós viemos ver o nosso Jesus. Ele disse: por que vocês buscais o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! A nossa maior alegria não é porque ele morreu. A nossa maior alegria, e aonde está a nossa vitória, é porque ele ressuscitou. Aleluia! Você pode glorificar?
porque ele ressuscitou, aleluia. Mas o texto nos diz que, dizendo convém que o Filho do Homem, ele fala, louvado seja o nome do Senhor aqui, que estas mensagens foram ensinadas muitas vezes. No texto seguinte nós vamos ver 2 dos seus discípulos voltando de Jerusalém para Emaús, porque depois de verem o seu mestre, o seu Jesus, aquele que providenciava tudo para eles, ser morto, ser crucificado e agora ser enterrado, eles disseram: o que nós vamos fazer aqui em Jerusalém? E agora eles descem para Emaús. A questão é que quando a pessoa começa a descer, ela perde a visão do alto. Quem está em cima consegue ver, mas quem está embaixo não consegue ver o que está acontecendo lá em cima. A questão é que lá em cima estava Jesus. Ele ficou lá, ele disse que era para eles esperarem lá. Algo iria acontecer, e o que era? Que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas na medida que começa a descer, a primeira coisa que nós observamos no texto é que eles estavam como que cegos. Eles perderam totalmente a noção do que estava acontecendo. E a Bíblia nos diz que quando eles estavam descendo, Jesus, o mesmo Jesus, apareceu do lado deles e perguntou para eles o que eles estavam conversando. O que vocês falais entre si? E por que vocês estão tristes? Eu observo aqui, além de ficar sem visão, a segunda coisa que acontece com aquele que desce, aquele que está saindo da presença de Deus, ele também fica triste. É um segundo passo que acontece com a pessoa que está descendo de Jerusalém em sentido de Emaús. E aí Jesus se aproxima deles: por que vocês estão tristes? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai e diz assim: você é desconhecido aqui em Jerusalém? Porventura você é peregrino? Porventura você é forasteiro? Você não conhece, não sabe que aquele que era poderoso em obras, ou seja, era poderoso em obras, já disse que Jesus não é mais poderoso em obra. Esse que era poderoso em obra, ele que era o que nós esperávamos, ou seja, não espera mais, o que nós esperávamos que pudesse restaurar Jerusalém, que fosse realmente o restaurador de Israel, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi enterrado. Você não sabe disso? Falando com o próprio Jesus. A terceira coisa que eu entendo que uma pessoa, quando está descendo da vontade de Deus, indo para Emaús, é que ele não percebe os planos de Deus. Ele esquece as promessas do Senhor, ele esquece de tudo aquilo que foi ensinado para eles. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 2, versículo 1: portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. É necessário que tudo aquilo que nós já aprendemos, guardamos no nosso coração. O salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós já sabemos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é importante atentarmos com mais diligência. Não espere que vai vir novidade, não espere que alguém vai chegar aqui pregando ou ensinando algo diferente do que todos nós já sabemos. É atentar com mais diligência, é ter mais atenção naquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já sabemos, desde quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Porém os discípulos se esqueceram, e ele diz: e hoje já é o terceiro dia. Glória. E hoje já é o terceiro dia. Aleluia. Lembra do texto que nós lemos? Que dizia que é o terceiro dia. Lembrai-vos como falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Pois bem, assim como esses dois discípulos esqueceram por completo da promessa do terceiro dia, os demais discípulos também foram pescar. Pedro disse: o mestre está morto, foi agora sepultado, eu vou pescar. Aí Tomé também, João também, Tiago também, e outros mais. No capítulo 21 de João nós vamos ver ali pelo menos 7 que decidiram ir pescar com Pedro. A questão é que quando nós começamos a sair do plano de Deus, até aquilo que nós mais sabemos fazer não dá certo. Não dá. Porque se tinha alguém que conhecia a maré de peixe, se tinha alguém que sabia pescar ali no mar da Galileia, se tinha alguém que conhecia ali tudo sobre pescaria, era Pedro. Mas a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Sabe por quê? Porque quando nós estamos saindo do plano do Senhor,
nada vai dar certo. Agora, quando nós estamos indo no sentido da palavra do Senhor, quando nós estamos obedecendo o Senhor, o ídolo do Senhor, o pouco se faz muito. Aleluia, aleluia. Aquilo que parece não dar certo, dá certo. Onde não tem porta, ele faz a porta e abre a porta. E diz Apocalipse lá no capítulo 3: e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Mas entenda também que aqui ele fecha, ninguém pode abrir. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos estão indo ali frustrados, decepcionados, dizendo que ele foi um profeta, não seria mais, não é mais, dizendo que ele restauraria, não vai mais restaurar. E agora eles estão retornando, mas Jesus fala para ele, aleluia, e eles chegam a dizer: e ainda as mulheres foram pela manhã lá e nos disseram que tiveram uma visão de anjo. Mas é como se fosse desvario. É como se estivesse falando alguém que não é normal. É como se uma pessoa que está variando nos seus pensamentos falasse alguma coisa. Eles não acreditaram. Eu quero dizer uma coisa para você: que quando a pessoa começa a descer, e quando a pessoa começa a sair do plano e da vontade do Senhor, se um anjo aparecer, ele não acredita. Se Deus usar o pastor, ele não acredita. Se Deus botar o profeta Daniel na frente dele para profetizar, ele não acredita. Se for o profeta Jeremias ou Isaías, ele não vai acreditar. Sabe por quê? Porque ele está saindo do plano e da vontade de Deus. Ele está descendo. Ele não está no lugar certo e nem está subindo, mas ele está descendo. E quando se desce, se sai do plano e da vontade do Senhor. E muitos podem ser que diante da adversidade esqueçam das promessas. Aleluia. Se não, nós vamos orar assim mesmo. Estão vindo algumas pessoas em nome de Jesus, e a igreja ora, intercede por essas pessoas que estão a caminho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É hora de olharmos para dentro de nós mesmos. É hora de olharmos se as nossas atitudes não estão fazendo nós descermos. É hora de olharmos se as nossas atitudes não estão levando para Emaús, para uma aldeia distante da onde está Jesus. Nós precisamos estar firmes na promessa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui tem algumas pessoas que estão precisando fazer um concerto com o Senhor. Aleluia. E nós vamos interceder pelas vidas. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Logo após a mensagem, todos foram chamados a participar do pão e do vinho, no momento de comunhão da Santa Ceia. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebestes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste esse pão e bebestes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu tenho que reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. No final do culto ainda teve o casal que comemorava as bodas de açúcar, o aniversário de 6 anos de união. Estas alianças, símbolo da união deste casal,
símbolo do pacto do matrimônio. Rogamos, Senhor eterno, que todas as sortes e bênçãos permaneça sobre este casal, sobre esta família, e que estas alianças continuem a representar o pacto de um para com o outro, pacto de fidelidade, lealdade, no nome de Jesus Cristo. Nós rogamos, pedimos e suplicamos, dá eles graça, sabedoria, ó Deus, entendimento, harmonia, para que eles façam a diferença nesta geração, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Que eles fiquem debaixo dos teus cuidados, da tua proteção, no nome de Jesus Cristo. Oramos, rogamos, e que a tua bênção seja extensiva aos seus filhos, a toda a prosperidade dos teus servos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que elas representam. Osileia, meu amor, Com esta aliança de metal novo, com esta aliança de metal novo, eu renovo contigo eu renovo contigo o pacto do matrimônio o pacto do matrimônio diante de Deus diante de Deus e da igreja. e da igreja. Eu renovo Eu renovo o meu compromisso meu compromisso de fidelidade, de fidelidade, lealdade. lealdade, Outra coisa, que outra coisa, a não ser a morte, a não ser a morte, venha me separar. venha me separar de você. Você é a porção de Deus. Você é a porção que Deus me dá. Te amo eternamente. Branco, meu amor. Branco, meu amor, Com esta aliança de metal nobre, com essa aliança de metal eu novo, renovo contigo eu renovo contigo o pacto do matrimônio o pacto do matrimônio diante de Deus diante de e Deus da igreja do Senhor. e da igreja do Senhor. Eu renovo contigo Eu renovo o contigo compromisso o compromisso, de fidelidade e fidelidade, lealdade. lealdade, Outra coisa, que outra coisa, a não ser a morte, a não ser a morte, venha separar-me de ti. venha separar-me de ti. Te amo. Te amo, meu amor. E com esse gesto de amor, fé e gratidão, é que nos despedimos, sabendo que Deus sempre abençoa aqueles que o amam e o servem com alegria. Essa é a caravana caminhando com o missionário, levando e pregando o ID de Jesus.